de Deus, né? Então, temos que ter esse cuidado. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3. Versículo 19. Aleluia. Livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3. E o versículo 19. Sentado como nós estamos, irmão, como os irmãos estão, diz assim a palavra: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Amém? Em algumas versões aqui, Guilherme diz que traria à memória aquilo que pode me dar esperança, ou traria à memória somente aquilo que me traz esperança. Amém, irmãos? Que você fechasse os seus olhos e apresentasse a tua vida ao Senhor. Aleluia. Senhor nosso Deus, nessa noite nós queremos te glorificar, Senhor, porque entendemos que o Senhor está nesse lugar. O Senhor é o alvo da nossa adoração. O Senhor é aquele, meu Deus amado, que sonda o nosso coração e conhece, meu Deus amado, aquilo que está dentro do nosso entendimento, dentro do nosso ser, sabe a nossa necessidade, meu Deus, e somente o Senhor pode, meu Deus amado, restaurar. O Senhor pode curar, o Senhor pode levantar, o Senhor pode, meu Deus amado, trazer à existência aquilo que não existe. Somente o Senhor, meu Deus, levanta o caído, meu Deus, e coloca nome naquele que não tem, aquele que foi esquecido. Somente o Senhor pode, meu Pai amado, fazer todas as coisas, muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que o Senhor nessa noite venha falar com a tua igreja, venha falar conosco, Senhor, porque nós queremos, ó Deus, sair nesta noite, meu Deus, e conhecendo, entendendo que o Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O profeta Jeremias, em Lamentações, ele vai, irmão, sair de um cativeiro onde ele foi preso. Foi preso pelo seu próprio povo, pela sua própria nação. E ele vai sair e os seus olhos vão contemplar aquilo que ele havia profetizado no capítulo 2, no capítulo 7, que é a destruição da nação. Ele é liberto e ele vai caminhando no meio dos escombros, porque o império babilônico, ele entra na cidade, irmãos, e ele taca fogo nos muros, nas portas, saqueia o templo, coloca em prisão os velhos, os moços, as jovens foram forçadas. E quando ele vai caminhando no meio daquilo, ele vê que tudo está em ruína. E eu fico, irmãos, eu estava meditando essa palavra antes de trazer, e eu fiquei pensando o que pode muitas vezes trazer esperança quando não se tem mais esperança. O que pode trazer esperança no coração de alguém que já não tem mais.
ele mesmo disse que ele queria trazer à memória, trazer no seu pensamento aquilo que poderia trazer esperança. Ele queria se lembrar de coisas, ele queria meditar. Por quê? Porque olhando a olhos naturais, olhando para a situação do momento onde ele estava caminhando, se podia ver ruínas e não ter mais nenhuma esperança olhando a olhos naturais. Olhando, irmãos, aos nossos olhos, algumas situações da vida parece que não tem mais jeito. Olhando às vezes para muitas vezes um casamento, para muitas vezes a própria mudança de algumas pessoas que a gente quer que mude, o quadro e a situação que a gente percebe, que nós vemos à nossa volta, pelo que nós vemos, pelo que nós olhamos, não vai trazer esperança. Foi isso que o profeta Jeremias, ele percebeu. Caminhando naquelas ruas empoeiradas, a cidade ateada a fogo, o templo saqueado, o que poderia trazer esperança? Olhando, irmãos, para situações, não tem como. Então ele vai falar justamente sobre isso, de trazer à memória promessas de Deus, trazer à memória algumas coisas, lembrar de algumas promessas que Deus fez para ele, que isso sim poderia trazer esperança ao seu coração. Não olhar apenas para circunstâncias atuais. Se nós formos olhar, irmãos, para circunstâncias naturais, nós vamos ver, parece que as coisas nunca mudam. Nós vamos entender que parece que as coisas não têm jeito. E isso tira a nossa esperança, isso rouba de nós a fé. Então traga à memória aquilo que você pode ter esperança. Traga à memória. E trazer à memória, irmãos, não é fácil. Trazer à memória, aleluia, muitas vezes você tem que deixar o passado no passado. Deixar as coisas que se passou. Por exemplo, irmãos, quem seria o apóstolo Paulo? Quem seria o apóstolo Paulo? Se ele tivesse olhado para a sua situação atual. O apóstolo Paulo, ele aprendeu e disse assim: eu vou me esquecer das coisas que para trás ficam, e eu vou para as que adiante de mim estão. Esquecendo do passado. Trazer à memória, irmãos, aquilo que dá esperança é você não ficar parado no tempo, lembrando apenas de coisas ruins que aconteceram no passado. Tem pessoas que estão apegadas ao passado. Não é esse tipo de memória que Deus quer que você traga. Você não pode pensar, o apóstolo Paulo dizer: eu vou me esquecer do que eu fui no passado, do que aconteceu no passado. O apóstolo Paulo no passado, ele foi um perseguidor, ele foi um blasfemo. Ele diz: uma coisa eu faço, eu prossigo para o que está diante de mim. Tem pessoas, irmãos, que estão presos tanto ao passado, tanto a uma culpa passada, a uma acusação passada, a uma situação passada, que não consegue mais olhar para frente. E ele dizia: uma coisa eu faço, eu prossigo, eu continuo indo para frente, eu me esqueço das coisas que para trás de mim ficam. Em Filipenses capítulo 4 ele vai dizer o seguinte: eu vou trazer à memória tudo que é bom, tudo que é perfeito. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, é isso que vai ocupar os meus pensamentos. É isso que você tem que trazer à memória, aquilo que pode lhe dar esperança. Ficar pensando no que não vai dar certo, porque tem pessoas que não saem da mesma vida, porque acham, irmãos, que não vai dar nada certo. Aí fica preso ao passado, fica pensando, fica analisando, e na verdade estão presas. Quem seria o apóstolo Paulo se ele não dissesse:
eu prossigo para o que está diante de mim. Diga o que está no passado, irmãos, ficou no passado. Olhe para o que está diante de você, olhe para as possibilidades que você pode alcançar diante de Deus. O próprio profeta Jeremias, para trazer a memória, no capítulo 18, muito conhecido da igreja, ele está, irmãos, na sua casa, e Deus diz assim: e veio a minha palavra do Senhor dizendo: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu vou falar contigo. Olha o que Jeremias estava fazendo, irmãos, trazendo à memória o que trazia esperança. Jeremias então desce à casa do oleiro, e a Bíblia diz que quando ele desce no versículo 2 e 3, ele vai ver o oleiro ali com as suas mãos na roda, fazendo um vaso. O vaso já estava quase pronto, quando de repente o vaso se estragou nas mãos daquele oleiro. E na mesma hora, irmãos, o oleiro, conjecturando, diz assim: não tem problema não, eu posso fazer um vaso novo. Nada está estragado na mão do oleiro. E de repente o oleiro pega aquela massa, ajeita e começa a fazer um outro vaso. E a Bíblia diz assim: e assim diz o Senhor para ti, Jeremias: não poderei eu fazer a casa de Israel como fez o oleiro a este vaso, diz o Senhor. Assim como Israel é, aleluia, assim como é aquela massa na mão do oleiro, Israel é nas minhas mãos. Irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que Jeremias estava caminhando ali, e já estava profetizado lá atrás, no capítulo 18, que Israel seria destruído. Mas Jeremias estava trazendo a memória que assim como na mão do oleiro era aquela massa, assim era Israel na mão de Deus. O que quer dizer isso para mim, pastor? Aleluia, não está nada perdido. Nós estamos numa sociedade que as coisas se estragam. Estraga a esperança, estraga casamento, estraga a felicidade de muita gente. Mas assim como a massa, irmãos, é na mão do oleiro, assim é a tua vida na mão de Deus. Ele pode fazer tudo novo, não tem problema, Ele pode restaurar. Quem crê nisso? Tem pessoas que porque parece que estragou, traga memória que Deus pode fazer tudo novo. A Bíblia diz que a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira. Nada está perdido na mão de Deus, irmão. Nada está perdido na mão do Senhor. Nada. Se estragou, quebrou, pastor, quebrou. Pastor, meu sentimento está quebrado, a minha esperança está quebrada. Coloque na mão do oleiro que Ele vai restaurar. Ele vai fazer tudo de novo, e muito melhor do que foi da primeira vez. Não perca, traga. Era isso que Jeremias estava dizendo: eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Tire da sua memória, irmãos, aquilo que é de pessimismo, que é de coisas que na verdade, irmão, não traz nenhum sustento para a tua fé. Coloque na sua mente somente a palavra de Deus, que isso traz esperança. Não ache que nada está perdido, não ache que nada está sem jeito. Pastor, mas houve traição. Pastor, mas houve muitas vezes uma punhalada nas costas. Muito bem. Quem seria, irmãos, José, se ele não trouxesse à memória aquilo que dava esperança? José foi vendido pelos seus irmãos. Foi, aleluia, foi ali, irmãos, confundido e traído. Quando Potifar, a mulher dele, irmãos, veio sobre ele. E a Bíblia diz o que sobre José? José, irmãos, ele dormiu no cárcere e acordou no palácio. Livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 51, 50, diz que antes que viesse a grande fome no Egito, antes que viesse a grande fome, José teve 2 filhos. Versículo 51, José chamou o nome do primeiro Manassés,
porque disse ele: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho da casa do meu pai. Deus me fez esquecer a traição dos meus irmãos. Deus me fez esquecer o que eu passei, tudo o que eu passei. Isso foi o primeiro filho que ele botou o nome. Quando ele olhava para aquele filho, o nome desse meu filho é Manassés. Isso quer dizer, irmãos, significa que Deus me fez esquecer tempos difíceis e tempos ruins na minha vida. Vou trazer a memória só o que me dá esperança. Quando nasceu o segundo, o nome do segundo chamou ele de Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Você vai crescer no meio dessa sua angústia e aflição, meu irmão. Deus vai fazer você esquecer do que você passou, antes que viesse o tempo da seca. Como assim? O que é isso, pastor? Antes que vimos as coisas difíceis na nossa vida, Deus tem que trabalhar no nosso coração, aleluia, para que Ele possa nos abençoar. Já pensou, irmãos, quem seria José se tivesse guardado mágoa, rancor? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Vou colocar o nome do meu filho de Manassés e Efraim, porque Deus me fez esquecer, e Deus vai me abençoar 2 vezes mais do que Ele já tem me abençoado. Creia nisso. Creia nisso, porque senão, aleluia, vai vir um tempo, irmãos, difíceis, e as pessoas estão apegadas ao passado. Pessoas estão apegadas ao passado. Quando nós chegamos numa certa situação da nossa vida, onde precisamos nos levantar, precisamos ter força, se você não trouxer à memória aquilo que lhe dá esperança, às vezes, irmãos, as batalhas são tão grandes na nossa vida, às vezes as guerras são tão grandes, são tão travadas, os gigantes são tão grandes, as lutas são tão maiores, que somente aquilo que você tem na memória de bom, de vitória que Deus já lhe deu, de resposta à oração que Deus já lhe deu, quando você traz isso à memória, você vai dizer assim: assim como Deus foi comigo naquela vez, o Senhor vai ser comigo nesta vez também. Quando a Bíblia diz que Davi, irmãos, ele ia no acampamento de Israel e está lá o gigante filisteu gritando. E Davi disse: quem é esse circunciso que vem falar do exército contra o exército de Deus vivo? Levaram então Davi à presença de Saul, rei de Israel. Irmão, Davi tinha de 12 a 17 anos de idade, um jovem. Mas Davi já trazia na memória aquilo que lhe dava esperança. E Saul disse: quem é você, menino? Eu vou enfrentar o gigante Golias. Saul disse: contra este homem, este gigante, não poderás lutar, porque tu és só uma criança. Aí Davi vai trazer a memória e vai dizer: rei, quando eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, veio um urso, e veio um leão, e tomou uma das ovelhas do meu pai, e eu agarrei aquela ovelha, o leão veio para cima, eu peguei ele pela barba, e eu matei aquele leão, e assim como Deus me deu vitória naquele leão e naquele urso, Deus vai me dar vitória contra este gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Não dá para você, irmãos, vencer gigante da sua vida se você não trouxer à memória as vitórias que Deus já te deu. Aleluia. Não dá para você enfrentar as situações cotidianas se você só pensar naquilo que não, aleluia, que não lhe dá esperança. Procura no teu coração aí as vitórias que Deus já te deu, as promessas que Ele já te fez, porque é isso que vai fazer você prosseguir adiante. Aleluia. É isso, meu irmão, aquilo que traz esperança. Eu quero trazer a memória somente aquilo que me dá esperança. Não se prenda ao passado. A Bíblia diz, irmãos, que no livro do profeta Isaías, no capítulo 38, começa no capítulo 36, o rei da Síria, Senaqueribe, manda uma carta para o rei Ezequias. E a Bíblia diz, irmãos, que
Os servos de Ezequias chegaram com a carta. Ezequias então, ele pega a carta, ele treme o coração, manda um recado para o profeta Isaías. E ele, então, irmãos, Isaías manda um recado para o rei Ezequias. Se você quiser acompanhar comigo, irmãos, Isaías capítulo 36. Vamos ser breve. Versículo 4 diz assim: e lhes disse: ora, diz a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, que confiança é essa que está aí em você? O que é que tem dentro do teu coração? Foi isso que o rei mandou, porque as situações fazem assim com a gente. Que confiança é essa que tu tem no teu Deus? O versículo 6 do capítulo 37, Isaías disse: assim dirás, aleluia, assim diz o Senhor, não tema à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemam, não tenha medo. Versículo 14, recebendo pois Ezequias a carta nas mãos dos mensageiros, e lendo-as, aleluia, subiu à casa do Senhor, entrou na igreja, e Ezequias as estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor. Esse é o segredo da vitória, viu, irmãos? Orar na igreja, na presença de Deus. Versículo 21 do capítulo 37, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. Diga para ele que a virgem, a filha de Sião, te despreza e te zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos altos, contra o Santo de Israel. Quem afronta, irmãos? Crente afronta a Deus. A um homem ou mulher de oração. Veja, irmãos, o que é que Ezequias foi guardando na memória. O recado de Deus para ele. Então no versículo 29, por causa da tua raiva, recado para rei da Síria, e porque a tua arrogância subiu até os teus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho de onde vieste. Versículo 36. Então saiu um anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000, aleluia. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo era corpos mortos. Ezequias teve essa grande vitória. Ezequias, irmão, se encontrou nesse momento alegre, jubiloso. Mas quando chega no capítulo 38, a Bíblia diz que Ezequias, ele cai numa enfermidade mortal. Ele se encontra numa situação para morrer. E a Bíblia diz que o mesmo profeta Isaías, que foi até ele, irmãos, para trazer uma palavra de vitória, agora a Bíblia diz que Isaías vai até ele e diz assim: Ezequias, arruma a tua casa, porque essa enfermidade é para a tua morte. Está sem jeito. O profeta, irmãos, entregou o recado. Está sem jeito a tua situação, tu vai morrer. E o que é que Ezequias faz como um bom crente? Vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Na primeira vez aconteceu e eu fui ao templo orar, agora eu não posso. Então a Bíblia diz, irmãos, que Ezequias virou o rosto para a parede e disse assim: Senhor, lembra-te que eu andei na tua presença com sinceridade e fiz o que era reto perante os teus olhos. E a Bíblia diz que Ezequias chorou muitíssimo, irmãos. Ele se lembrou das vitórias que Deus lhe deu. Antes que o profeta Isaías chegasse, irmãos, ali no portão de fora,
A Bíblia diz que a palavra chegou ao profeta Isaías e disse assim: Isaías, volta e vai dizer a Ezequias que assim diz o Senhor: eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, e eu vou acrescentar a ele 15 anos a mais, aleluia, e eu ainda vou dar vitória a ele dessa causa que está, aleluia, se levantando contra ele. Irmão, na hora da enfermidade, na hora do problema, só você trazendo à memória aquilo que pode te dar esperança. Mas pastor, até Deus, pastor, misericórdia, você é herético aqui não, viu, irmãos? Até Deus, pastor, disse que eu ia morrer. Mas enquanto, irmãos, não faltar em tua memória o Deus de misericórdia, o Deus de paz, aquele que pode te dar esperança, enquanto tiver oração nos teus lábios, no teu coração, e lágrimas no teu rosto para chorar, meu irmão, nada está perdido, nada está perdido. Você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Aleluia. Problema de enfermidade, pois creia que Ele vai lhe levantar. Problema no casamento, pois creia que Deus vai restaurar. Assim como um vaso, irmãos, aleluia, Deus restaurou. Quem crê, irmãos, fique de pé em nome de Jesus nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Queria chamar aqui o grupo de louvor para estar aqui em nome do Senhor. Eu queria que você pensasse em tudo que foi dito nesse momento. Uma das coisas, irmãos, que faz com que a gente pare é o contrário, é trazer à memória só problema. É trazer à memória só dificuldade. É quando a gente começa a olhar para a situação e não vê saída. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui, olhe para cá. Eu ia dizer isso aqui só depois, mas Jesus me lembrou agora, eu vou dizer. Olhe para cá, irmãos. O capítulo 15 de Gênesis. Abraão, ele teve uma grande vitória, amém? E quando você vai ler o capítulo 15 de Gênesis, embora Abraão tenha tido vitória, ele ainda não tinha uma promessa que era o filho, amém? Ele queria aquela vitória, aquela. Quem tem aquela vitória para receber? Quem tem aquela vitória, aquela. Abraão já estava, irmão, Abraão já estava estribado, Abraão já tinha posses, mas o coração dele ainda almejava aquela vitória, amém? Então no capítulo 15, Deus se revela a Abraão e diz assim: Abraão, eu sou teu escudo, porque eu tinha livramento de vida aí, de morte. E Abraão disse: Senhor, mas eu ainda quero aquela vitória, meu filho. Eu vou te dar, Abraão. Senhor, porque o meu herdeiro é Eliezer, aquele que é criado em casa. Eliezer não vai ser o teu herdeiro, eu vou te dar a vitória. Aleluia. E Deus disse: Abraão, sai da tua tenda e vai para fora. Quem já leu esse texto? E vai para fora, olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu pode. Irmãos, eu procurei na Bíblia, talvez aqui os nossos irmãos que estudam mais do que eu, quem sabe, depois daquele episódio, o que aconteceu? Abraão fez um sacrifício, e o que nós percebemos é que aquele episódio de Abraão sair para fora e olhar para o céu, não fica bem claro na Bíblia se é de noite, é de dia. Escute, olhe para mim, não perca não, senão você perde a bênção. Abraão sai para fora, olha para o céu e conta as estrelas. Isso é o que tem no texto, se é que tu pode. É o que tem no texto. Eu pergunto a você, dá para contar a estrela de dia? Dá? Dá para contar a estrela de dia? Dá? Dá para contar a estrela de dia? Dá? Mas elas estão lá, não estão? Estão ou não estão? Só dá para contar a estrela de? Deus disse: Abraão, olha para o céu e conta a estrela. Irmãos, embora você não esteja vendo o teu milagre, mas você sabe que ele está lá. É verdade, Jesus. Quem está entendendo? Abraão não viu uma estrela, mas Deus não disse: conta as estrelas. Aleluia. Eu sei que elas estão aí, Senhor. Eu não estou vendo, mas eu sei que elas estão aí.
E a Bíblia diz assim: Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. Irmãos, o teu milagre pode até você não estar vendo, mas você, aleluia, creia. Ninguém vê estrela de dia, irmão, mas nós sabemos que elas estão lá. Você pode até não estar vendo o teu milagre, mas crê que ele já está ali. Ele está preparando, aleluia. E Abraão saiu dali para sacrificar, irmãos. E ali a promessa se cumpriu na vida de Abraão, porque ele creu. Não precisa você ver, aleluia, basta você crer. Creia, aleluia. Feche seus olhos nessa noite. Traga à memória aquilo que pode te trazer esperança. Traga à memória as vitórias que Deus já te deu. Traga à memória aquilo que o Senhor já falou no teu coração. Creia, não deixe o diabo roubar aquilo que você tem. Aquilo que Deus te deu é precioso para se cumprir na tua vida as tuas promessas. Aleluia! Bendito seja teu nome, Senhor. Porque a Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 14, versículo 7: porque há esperança para a árvore cortada, que ao cheiro das águas ela brotará e dará frutos como uma planta nova. Aleluia! Pelo poder da palavra de Deus, nós cremos que há esperança, meu amado. A esperança, meu amado, aleluia. Bendito seja teu nome, Senhor, aleluia. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que